dia para aprender física. Página 11, exercício 1, somatóriozinho. Obra de arte da engenharia, passando. 01. Às vezes eu fico pensando, né, cara, quantos caras comeram o pão que o diabo amassou pra coisa voar, cara? Eu fico impressionado. Te falei do 747 esses dias, né? Da construção do 747. Eu comentei com vocês. Tava vendo um programinha na Discovery, na NetGeo, falando sobre a construção do 747, que é o Jumbo, né? O Jumbo 747. Não é o A380, não é o maior avião do mundo. Aliás, o segundo maior avião do mundo. Né? Mas é um avião grande, grande mesmo. Né? Que é comercial, é possível de voar em grandes, na maioria dos aeroportos. Depois, se tu quiser, cara, só por curiosidade, procura quem é o maior avião do mundo lá, o Antonov. Né? Um avião russo, que é uma coisa que não dá nem para acreditar. Se tu não vê a foto, tu não acredita o que é o avião. Não dá nem para acreditar que aquela porcaria sai do chão. Né? E ainda levanta lá 500 toneladas dentro dele, voando. Mas o 747 da Boeing, né? Ele é uma obra de arte. E aí mostra lá alguns detalhes sobre a construção do 747. Só para ter uma noção, é uma máquina de 300 milhões, tá? Então se tu quer comprar o teu 747, tem que ter 300 milhões, a empresa, para poder comprar o 747, né? São 4 turbinas, cada turbina da LG custa 20 milhões, cada turbina. São só 4 turbinas, é a turbina da LG. A LG fabrica não só aparelhos eletroeletrônicos, né? Fabrica transformadores para usinas hidrelétricas e coisas bizarras também. Uma das maiores do mundo, a LG. Cada turbina dessa, né, custa quanto mesmo? 20 milhões. Ela pesa 7 toneladas cada turbina dessa. Só para ter uma noção do que é a engenharia do negócio, né? Essa turbina, ela é afixada na asa do avião com 2 parafusos. E o parafuso da frente, ele é apertado com 508 newtons-metro, que é torque de aperto, que eu vou te ensinar no segundo ano. E o de trás com 826 newton-metro. Eles sabem disso, eles apertam com uma força específica o parafuso, porque, por exemplo, se der um problema na turbina, e a turbina tenda a cair, vai rebentar os 2 parafusos e a turbina vai cair sem danificar a asa. Assim o avião continua voando. Então, para tu ver o nível de engenharia da coisa, na hora de apertar o parafuso, tem um engenheiro apertando e tem um fiscal olhando. Entendeu? Ele ajuda a verificar se foi apertado adequadamente. Imagina tu pagar um engenheiro para apertar um parafuso. E pagar um fiscal para olhar ele apertando. Isso é que é aviação, galera. Logo depois desse programa, apareceu vários detalhes lindos, apareceu a construção do Learjet. O Learjet é um aviãozinho, é um jatinho que as estrelas, né, famosas do mundo usam para ir para baixo, para cima, fazer seus shows. Os políticos também usam, né, para levar o nosso dinheiro para cima e para baixo. É história. O Learjet, então, ele é fabricado, cara, com coisas que não dá para acreditar. Só um detalhe sobre o Learjet. Tem um parafuso que fixa as 2 metades do avião, bem no centro da asa. O parafuso custa $500, o parafuso, Esse parafuso ele vem resfriado da fábrica a menos 194 graus Celsius. E o instalador desse parafuso tem 14 segundos para tirar o parafuso da caixa congelada e instalar ele com uma precisão incrível. Se demorar 15 segundos, vai ter que comprar outro parafuso e vai atrasar a fabricação do avião. E tem 2 fiscais olhando isso acontecer. 2 fiscais, só para ver. Enquanto eu trabalho, eu fico vendo o cara apertar parafuso lá. É real, esse é o trabalho dele, é fiscalizar o aperto que ele dá em cada maldito parafuso do avião. Tá entendendo por que tá isso aqui? Porque em 2012, quem não tiver conhecimento não trabalha adequadamente, não consegue sobreviver com dignidade. É por isso que teu pai te colocou aqui, porque ele sabe que tu está no melhor lugar para trilhar esse caminho. Só não vou ser engenheiro, você não interessa. Né? Se tu vai ser advogado, estás fazendo esse esforço agora de aprender física e matemática para o teu cérebro ficar melhor e ser o melhor advogado no futuro. E vai fazer toda a diferença, pode ter certeza. Eu amo a engenharia, a física e a matemática. Vamos que vamos. Questão 1. Um corpo solto próximo à superfície da Terra está sujeito à ação da força gravitacional oriunda da interação Terra-corpo. Com base nessa afirmação, assinale o que for correto. 01. A força de reação devido à atração gravitacional que a Terra exerce sobre o corpo é a força de natureza gravitacional com que o corpo atrai a Terra. A força de reação devido à atração gravitacional que a Terra exerce sobre o corpo é a força de natureza gravitacional com que o corpo atrai a Terra. Né? Se a Terra atrai o corpo atrai a Terra. E eu te falei na lei de ação e reação que ação e reação têm a mesma natureza. Quer dizer que se um é gravitacional,
Se uma é de contato, a outra é de contato. Se uma é magnética, a outra tem que ser magnética também. Então é isso que ele está dizendo, né? Se uma é de atração gravitacional, a outra também tem que ser de atração gravitacional. Faz todo sentido. Verdade. O campo gravitacional da Terra é representado pelo vetor campo gravitacional G, que pode ser considerado constante, medido ao nível do mar. Galerinha, tu concorda que dá para ter uma noção do quanto vale o campo gravitacional através da aceleração da gravidade que aquele planeta impele ao corpo que está próximo dele? Por exemplo, na Lua, tu lembra qual é a aceleração da gravidade da Lua? 1,6 metros por segundo ao quadrado. A gente fez de exemplo, né, eu fiz 2 cálculos de exemplo na última aula para vocês, não fiz? Do peso do astronauta e na Terra e na Lua, não foi? Quer dizer que qualquer corpo que esteja próximo da superfície lunar vai acelerar, quando for solto, com 1,6 metros por segundo ao quadrado. Aqui na Terra é quanto? Mais ou menos? 9,8, pode dizer 10, né? Nos probleminhas de física, 10 metros por segundo ao quadrado, só para a gente pensar. Então tu concorda que num planeta com mais massa que a Terra, a aceleração da gravidade deve ser maior? Se ele tiver o mesmo tamanho da Terra? Vai dar mais que 10, não é? Ou seja, a aceleração da gravidade na superfície de um planeta mede o campo gravitacional do planeta ou não mede? Mede. Um planeta com alta aceleração da gravidade, o campo gravitacional é mais forte. Um planeta que tem baixa aceleração da gravidade, a atração gravitacional é mais fraca, o campo gravitacional é mais fraco. Então, de certa forma, o Gzinho, que mede a aceleração da gravidade, mede o campo gravitacional. Então eu vou ler de novo. O campo gravitacional da Terra é representado pelo vetor campo gravitacional G, que pode ser considerado constante quando medido ao nível do mar. Não tem nada errado a gente dizer isso. Ele está usando palavras esquisitas, mas ó, qual é a aceleração da gravidade ali? 10 metros por segundo ao quadrado. E ali? 10 metros por segundo ao quadrado. E aqui? 10 metros por segundo ao quadrado. Para lá, 10 metros por segundo ao quadrado. Agora deixa eu ver uma coisa. Ele colocou uma setinha na letrinha. Então ele está representando um vetor que pode ser considerado constante quando medido ao nível do mar. Esse vetor é igual aqui e aqui? Esse vetor é exatamente o mesmo que esse? Em módulo sim, mas a direção e o sentido não, né? Concorda comigo? Só porque ele colocou aquela setinha na letrinha e ele disse que o vetor era sempre constante e o vetor está sempre apontando para o centro, então ele não é constante, porque o vetor que está na parte de baixo aponta para cima, o vetor que está na parte de cima aponta para baixo. Não são iguais esses vetores. Só por isso eu vou dizer que está errado. E quando o corpo entra na atmosfera terrestre, tem aquela turbulência e tal, Interessante a tua pergunta. Pensa o seguinte, ó. Imagina que eu solto um corpo longe, bem longe da Terra, bem longe. Né? Inicialmente, como ele está muito longe, quando eu soltar, ele não vai sentir a presença da Terra. Mas com o passar dos anos, ele vai começar a ser atraído e acelerar cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais. Quando ele estiver chegando próximo da Terra, ele vai estar lá com 50 mil km por hora. Uma velocidade bizarra. E a essa velocidade, mesmo o ar da parte externa da atmosfera ser super frio, quando ele for comprimido pelo corpo que está chegando e for espremido o ar, espremendo o ar, esse ar em contato com o corpo vai deixar ele super, super, super aquecido. Certo? E por isso que a maioria dos asteroides que caem na Terra queimam antes de atingir a superfície. Beleza? Um asteroide, para conseguir atingir o chão do planeta, ele tem que ter um tamanho razoável, para ele poder não queimar na entrada da atmosfera e chegar pelo menos uma parte dele no chão. Certo? Então o grande perigo da reentrada de uma nave, né, na atmosfera é o ângulo e a maneira como ela entra. Que se ela entrar reto, ela vai queimar. Mas certo, ela tem que entrar num ângulo bem light, para ter tempo de ir desacelerando com pouco ar, né, e bem frio antes de queimar. Certo? A turbulência também é um problema, mas não é o maior problema. O maior problema é o atrito, o aquecimento. Eu lembro, cara, uma coisa curiosa, eu lembro que a única viagem intercontinental que eu pude fazer de avião, eu fui maldizendo o piloto na ida e na volta. Fui xingando o cara. Porque eu lembro lá no visorzinho, né, que tava lá fora menos 50 graus Celsius. Né, o ar lá de fora do avião é menos 50 graus Celsius. E o avião tava quente pra caramba. Isso, né, suando lá, tava só de manga curta, daquele bafo, e eu, pô, filho da mãe desse piloto, por que ele não desliga a calefação? Né, que merda. E na volta também, vim xingando o cara, pô, que bafo esse avião, que merda, lá fora tá menos 50, por que não diminui o aquecimento, caramba? Aí eu tava na engenharia naquela época, né, no comecinho da engenharia, logo depois eu fiz mecânica dos fluidos, e o professor me explicou.
eu era um retardado, não sabia do que eu estava falando. Eu estava xingando o cara sem manjar. O avião, voando a 900 km por hora, mesmo em contato com ar a menos 50 graus Celsius, ele espreme tanto ar que o ar esfregando na fuselagem esquenta o avião. E mesmo com os refrigeradores ligados a todo vapor, não dá conta de resfriar o avião. Então tu vê, o avião fica quente numa viagem longa, né, numa viagem daqui para outro continente, porque o aquecimento do atrito de ar... Imagina, tu esfrega ar a menos 50 graus com alguma coisa, a coisa esquenta. Loucura, né? Certo? Porque a camadinha de ar em volta do avião também esquenta. Só por curiosidade, o avião Concorde, que era o avião comercial mais rápido do mundo, né, que já deixou de voar há 2000, se não me engano, por motivos técnicos, esse avião que atingia o dobro da velocidade do som, ele voava a 2.500 km por hora, enquanto os aviões normais voam a 900 km por hora. Ele tinha que ir muito mais alto na atmosfera para não fritar, certo? Para ele procurar uma região mais fria da atmosfera para poder voar. E mesmo assim ele esquentava tanto que chegava a crescer 20 centímetros em voo, devido à dilatação térmica. Tudo que esquenta dilata, tu sabe, né? Então o avião, o Concorde, crescia 20 centímetros durante o voo. E os privilegiados que podiam voar nele, ao olhar pela janela, viam a curvatura da Terra, de tão alto que ele voava, e as estrelas, mesmo que fosse ao meio-dia. Só que custava $10 mil para fazer ida e volta, Nova York, Londres. Era só para grandes empresários. O cara saía de manhã, né, de Nova York, fechava um negócio em Londres, almoçava lá fazendo negócio, pegava o avião na volta e lanchava à tarde com a família de novo em Nova York. Certo? Só tinha primeira classe, $10 mil e tu ia tomando champanhe, obviamente. Certo? Né? Então, às vezes, né, cara, vale a pena, né, cara, de repente almejar um pouquinho a mais para fazer o que poucos seres humanos puderam. Por que a vida útil do avião é pequena? Equipamentos muito sofisticados envolvem o funcionamento do avião. Por exemplo, a turbina. Entre a pá da turbina e a casca da turbina passa menos que um fio de cabelo. Certo? Então tu imagina se a pá estiver medida errada. E a pá cresce a cada voo, tá? Como a pá gira muito rápido e muito quente, a pá vai crescendo. Então a cada voo a pá está mais próxima de encostar na fuselagem da turbina. E a turbina fica melhor com isso, só que mais perigosa. Então depois de cada voo vai o técnico lá e investiga o tamanho das pás para ver se nenhuma cresceu mais do que o esperado para substituir a pá. Faz um ultrassom nas pás, faz ressonância magnética nas pás para ver se tem uma trinca dentro do material que ninguém viu. É mais difícil fazer uma ressonância magnética nas pás de um avião do que no interior do corpo humano. O técnico que faz esse tipo de serviço é melhor pago do que o cara que faz ressonância magnética nas pessoas. Olha que bonito, né? Então é por isso que o avião, se der um problema, geralmente, né, não vai dar para estacionar o avião, né, em qualquer lugar, né? Se der um problema lá no alto, pode ser que morram todos. Por isso que é tão delicado, né, a manutenção. No caso do Concorde, né, é que ele consumia muito combustível. Os 4 motores Rolls-Royce que produziam um empuxo bizarro lá dele exigia muito combustível, né, e como não cabia muitas pessoas no avião, era um avião menor, economicamente ficou inviável. Mas se eu não me engano, em 2050 fica pronto o protótipo do novo Concorde, que vai dar a volta ao mundo em 4 horas. Talvez tu possa voar nele se estudar bastante, certo? 4 horas volta ao mundo, 2050 fica pronto o primeiro, beleza? Imagina as cabeças que não estão fazendo essa porcaria agora. Protótipo. Galerinha, ó, não resiste. Se colocarmos o corpo sobre uma mesa, ao nível do mar, a força de reação, a força-peso do corpo, será a força de contato entre o corpo e a mesa. A força de reação ao peso. O peso não é atração gravitacional? A força que a mesa faz no corpo é atração gravitacional? Essa força aqui é atração gravitacional? Não, né? Então não pode ser ação e reação. A reação ao peso é a força com que o corpo atrai a Terra, não a força que uma mesa faz no corpo, né? Falso. E 08. O corpo colocado ora na superfície da Terra, ora na superfície da Lua, apresentará o mesmo peso e a mesma massa. A mesma massa, tudo bem. Agora o mesmo peso não, né, galera? Ficamos com 01. Muito obrigado pela atenção. Daqui a pouco a gente continua. Aliás, a matemática próxima, né? Esse professor de matemática, ele não está muito